Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos hoje aqui no segundo episódio do Aftermarket Cast. Lembrando, eu sou o Guilherme, estou aqui com o Luciano, que também é host. Hoje a gente está com o nosso convidado aqui, o Rômulo, que vai tratar um pouco mais da vida dele, falar sobre a parte de transação de carreira, de sair do banco e empreender realmente no que ele gosta, o que ele queria fazer, um pouco mais da empresa dele em si, tá? Estou aqui hoje com o Luciano, que é um dos hosts do podcast também. Luciano, pode... Bom, boa noite para todo mundo. Obrigado aí por quem está acompanhando a gente. A gente vai, basicamente, como o Guilherme comentou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a história realmente aí do Rômulo. Ele tem uma história de transição bem bacana e acredito que tenha passado por muitos desafios aí nesse meio Muita tempo, né? coisa. Então, Rômulo, se apresenta também para o pessoal aí e aí a gente já starta o nosso bate-papo. Boa noite para todo mundo. Agradeço o Luciano e o Guilherme pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é isso, né? Vamos contar um pouquinho da história da G-Stay, da história da Guzmão Negócios Imobiliários, contar para que eu vim, como que foi essa transição e tal. Vamos aqui fazer um bate-papo legal. Ah, legal. Até foi feita a arte lá, que foi postada no Instagram, a gente falou só da G-Stay e mais da Guzoni, mas a gente vai tratando então ao longo. Mas as duas são no ramo imobiliário em si, tá? Isso aí. E se tratando primeiro, só queria antes de a gente começar o bate-papo, falar um pouco mais do nosso patrocinador. Mais uma vez, a tela não tá ajudando a gente aqui, Já vai mas aparecer. já aparece. Quem está aqui com a gente é o Albacoa Capital, um escritório de investimentos ligado ao Banco XP Investimentos. Hoje o Albacoa é um escritório alta renda focado nesse público hoje que traz uma diferenciação muito grande, sendo um escritório boutique. Então, realmente, é o escritório que trabalha a favor da pessoa no sentido de entender quem que está atendendo, aí agora foi, entender quem é a pessoa que ele está atendendo para aí sim conseguir trazer esse diferencial, que hoje é o principal quando a gente fala de mercado financeiro, trazer esse diferencial. Certeza. Bom, iniciando então, né? Eu queria, antes de tudo, Rômulo, que você contasse um pouquinho quem é o Rômulo por trás da pessoa jurídica, né? O Rômulo realmente por trás da G-Stay, da Guzoni Imóveis. Conta um pouquinho aí, brevemente, sobre a tua trajetória de vida. Cara, vamos lá. Eu perguntei, né, se a gente tinha tanto tempo para falar dessa história. O Rômulo é um pontagrossense, nato. É um pontagrossense que começou a sua carreira muito cedo, com 16 anos eu já estava trabalhando, estagiário e tal, correndo atrás da vida como ela é, né? Tem como não fazer, como não trabalhar hoje. Passei por várias empresas até chegar aonde eu fiquei tanto tempo, que foram 17 anos no banco, né? Trabalhei no Banco Santander durante 17 anos. E é isso. E o Rômulo, agora falando, né, pessoalmente, é um cara casado com o Felipe, 16 anos de casado, filho da Mara e do Nardo, mais conhecido como Nardo, todo mundo conhece como Nardo, né? Que gosta muito de um cara que acredita nas pessoas, que gosta de viver a vida. Jogador de pádel, recente jogador de pádel. Gosto muito. Descobri esse hobby no finalzinho do ano passado e agora estou aí curtindo a vida fazendo isso. É isso, cara. Acho que é simples. Eu sou um cara simples. Não tenho uma coisa assim muito gigante, muito fora do comum para contar. Eu sou uma pessoa comum que gosta de viver a vida. Muito bom que você dar essa introdução, já ajuda até a gente a começar. Mas, assim, até uma coisa que intriga, que eu achei bem legal. Você trabalhou 17 anos no Santander. A gente pega até essa ligação, você trabalhou em banco, o Luciano trabalhou em banco, eu também já estive no setor bancário. Então, só que aqui a gente vê uma diferenciação. Hoje nós três empreendemos, só que eu e o Luciano permanecemos empreendendo dentro do setor financeiro. Financeiro. E você migrou hoje para um setor que é um setor muito grande, só que é um setor extremamente imóvel, né? Imóvel não no sentido... Até pensei na piada agora, mas não era por causa dessa piada, mas no No sentido trocadilho, mas não. não era por causa disso, mas no setor muito grande, que é um setor imutável, assim, né? Muda um pouco, mas é muito devagar. O que você vê, assim, que te fez sair do banco, sair do mercado financeiro e ir para o setor imobiliário? Cara, primeiro de tudo, dentro do banco, era um produto que eu gostava muito. Então, vocês com certeza tiveram isso também. Produtos que vocês se relacionavam mais, vocês gostavam mais de trabalhar. E eu gostava muito de trabalhar com a realização de sonhos, de verdade, assim, sem pretensão nenhuma de falar isso. Gostava de ver as pessoas realizando o sonho da casa própria.
Então, tinha muito cliente que me procurava e a gente fazia acontecer. Né? A gente, eu falo porque tinha toda uma equipe por trás e tal. E eu, na minha parte, fazia isso acontecer. E é uma área que me encantou, sempre gostei. Fazia bons volumes financeiros. Então, quando a gente fala de um crédito imobiliário, 300, 400, 500, 1 milhão. Não tem coisa pequena, né? Aham, eu sempre gostei de grandes números, né? Então, todas as agências por onde eu passei, nós fizemos uma carteira legal e outra, um relacionamento de longo prazo. Você fazer um financiamento com uma pessoa de um carro, você faz o financiamento de 4 anos e beleza, o cara termina de quitar o carro em 2 anos, ele vai embora. Uhum. Quando você financia a casa do cara, você cria realmente um relacionamento, né? O cara tem 35 anos, se ele escolher o prazo máximo para pagar, então ele fica teu cliente fiel. E é um bom cliente, porque ele vai sempre manter as coisas lá, você cria justamente um relacionamento. Então, isso que me chamou para essa área, né? Quando eu decidi sair do banco, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu não quero mais trabalhar em área financeira, porque ou a gente está rasgando papel, achando que está rasgando dinheiro, ou está batendo a cabeça na parede. Então, era uma coisa que para mim não servia mais, não batia mais com meus princípios. E, cara, vou fazer uma coisa diferente. Fui direto para a área imobiliária, cara. Saí do banco e fui para essa área. Acho que dá para ter uma ideia já do porquê que eu decidi. As metas em banco. Não, acho que ninguém tem problema em bater meta. O problema é como essa meta é estabelecida, né? O banco complica bastante essa. Complica. Cara, complica muito. Tirando que muda no meio do caminho, né? Quando você bateu a meta, eles dobram a meta. Daí, quando você dobrou a meta, eles quadriplicam a meta. Então, Assim vai, né? Deixa a meta aberta e dobrar a meta. E com relação, Romulo, a esse momento assim que você eu decidi sair do banco, eu decidi empreender. Primeiro que eu queria entender, por que você escolheu o setor imobiliário? Eu acho que uma pergunta que hoje, inclusive, mexe com muita gente, às vezes está assistindo gente, quem pode assistir depois isso, né? Que como que foi para você falar para os teus familiares, para os teus amigos, que você ia sair daquele emprego que muitas vezes era o emprego dos sonhos, né? E falar assim, cara, eu vou sair do confortável, entre aspas, para seguir uma vida de empreendedor mesmo, para arriscar, para fazer um negócio acontecer. Cara, bom, quando eu decidi sair, bati o martelo, até agradecendo, tenho certeza que está me assistindo, minha terapeuta. Ela me ajudou a tomar essa decisão. Na verdade, não a tomar a decisão em si, mas me descobrir como pessoa. Infelizmente, essas grandes corporações, elas fazem você acreditar que você só serve para aquilo. Quando você sair, você não vai saber fazer outra coisa a não ser fazer aquilo. E eu resolvi me desafiar. Eu falei, cara, tava com 37, 36 anos, saí do banco. Falei, é agora ou nunca. Ou eu vou continuar aqui até eu me aposentar, não era a ideia, ou eu vou fazer outra coisa. E, poxa, resolvi sair. Aí, cara, quando foi para contar dentro de casa, foi um baque. Realmente, o pessoal, poxa, vai largar um bom salário, uma carreira que você fez. Então, eu passei, como eu estava contando para vocês antes, eu passei por Ponta Grossa, Campo Largo, um pouco de Curitiba, fui para Cascavel, e voltei para Ponta Grossa uma época, e a última cidade onde eu estive gerenciando uma agência foi em Castro. Então, assim, eu tinha uma carreira consolidada, reconhecida dentro do banco. As pessoas ligavam para mim para perguntar como fazia coisa, pela quantidade de tempo que eu estava lá. E eu resolvi deixar tudo isso para trás justamente para empreender, porque eu acredito, né, ainda acredito e provei para mim mesmo que eu não sei fazer só aquilo, entende? Então, eu acho que a maioria das pessoas passa por esse momento, e eu tive a coragem de dar esse passo à frente. Tem gente que fica com um pouco de medo e eu super entendo, não julgo ninguém porque eu já estive nesse lugar, né? Então, foi isso, cara. E dentro de casa, justamente foi essa pergunta, né? Todo mundo se preocupa, pô, você tem um bom salário, como é que você vai sair? O que que você vai fazer da vida? Como assim? Né? Mas eu me preparei para isso, obviamente. Me preparei, tinha um pouco de dinheiro guardado e resolvi ir embora, cara. E saí do banco, fui para Guarapuava. No começo de tudo, eu fui para Guarapuava. Apareceu essa proposta de trabalhar no mercado imobiliário, uma sociedade em Guarapuava.
Eu falei, cara, se eu vou sair, é bom ter pessoas que já conheçam o mercado para eu poder me aventurar com gente que seja grande. Porque também não adianta você pegar e sair com uma mão na frente e outra atrás e Meter a cara, meter sabe? a cara num negócio completamente novo, né? Apesar de ter todo um planejamento, mas, pô, 17 anos fazendo a mesma coisa, você com certeza vai passar por algum perrengue no meio do caminho, né? Aí fui para Guarapuava, fiz cara, um puta de um negócio, não foi do jeito que eu imaginava, não foi Uhum. nada do jeito que eu imaginava, então todo mundo que falou que ia estar do meu lado em algum momento não pôde estar, né? Me prometeram o mundo, que eu ia ficar rico da noite pro dia, e isso não aconteceu. Quando eu percebi que, e aí que tá a jogada acho que até tem outra pergunta aí, provavelmente você vai fazer, ligando nisso, mas já vou falar, né? Quando você percebe que você saiu da onde você tinha uma grande instituição te bancando por trás, e você vai aonde é você por você mesmo, aí é o ponto-chave do negócio. Aí você fala, ou eu vou para casa e choro em posição fetal, e espero que a minha mãe e meu pai venham me resolver, ou eu sou homem o suficiente para bater no peito e falar bem assim, se eu decidir, eu vou fazer o negócio dar certo. E deu certo, né? Então, em um ano em Guarapuava, fizemos excelentes números, tiramos muitos concorrentes que estavam na nossa frente, a gente passou eles para trás. Fomos campeões de venda em algumas construtoras. Cara, quando consolidou, eu falei, cara, pronto, aprendi. Agora, para que ficar aqui? Né? Para que ficar aqui em Guarapuava? Vou voltar para Ponta Grossa, onde está minha família. E aí eu voltei para Ponta Grossa, abri a Guzoni Negócios Imobiliários. E aí foi, agora eu vou deixar você perguntar outra coisa, porque senão a gente vai ficar aqui e eu vou te contar tudo. Não, mas quanto a isso não tem problema. Cara, aqui é pra você falar, então. Beleza. Mas, assim, até achei legal a gente pegar assim exemplo. Mercado imobiliário é muito diferente, Ponta Grossa, Guarapuava, é parecido? O que você vê assim como. Cara, vamos lá. Primeiro, Guarapuava é uma cidade que é metade de Ponta Grossa, um pouco menos da metade de Ponta Grossa. Então, uma cidade. Eu poderia comparar Guarapuava como Ponta Grossa de 20 anos atrás. Então, não muda em questão de produto, mas muda em questão de mentalidade. Uma cidade cheia de coronelado. Então, são poucos donos da cidade, quem é grande, domina a cidade inteira. E isso é um diferencial de Ponta Grossa. Ponta Grossa tem um mercado muito mais aberto. Então, você tem mais concorrência, é uma cidade mais difícil do que Guarapuava. Então, quando você leva coisas novas para Guarapuava, um modelo diferente de apresentação, de marketing, eu vi que isso fez uma diferença muito grande. Porque lá o pessoal está acostumado a fazer as coisas do mesmo jeitinho de sempre. Como você falou, o mercado imobiliário é um mercado que ele caminha muito devagar, assim, a mudança. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu quero fazer um negócio diferente. Uhum. Vamos fazer vídeo, vamos fazer postagem, vamos trabalhar de uma maneira diferente, que era coisa que já fazia aqui em Ponta Grossa. Então eu comecei a fazer lá, opa, deu certo. Mas o mercado em si, cara, produto, preço, são coisas muito parecidas. Tipo, Tá? você vende um produto, vamos dizer, com alto valor agregado, né? Só que 17 anos de banco, a pessoa aprende a vender, né? Aprende, né? Pô, se o cara não aprendeu em 17, daí se entregue, né? Daí vai Não prestar um tem- concurso público e bater carimbo, é o que tem que fazer. Certo. Você comentou, né, a respeito aí dos desafios que você encontrou da saída do banco, quando você viu, assim, aquela história, né, não tem ninguém agora para me pagar, se eu não fizer, não vai ter. Quais foram os principais desafios que você vê que você enfrentou, e não só na questão empresarial, mas nas próprias questões emocionais mesmo, assim? Cara, aconteceu a seguinte coisa comigo. Eu saí do banco porque eu estava tendo crise de ansiedade. Né? Comecei a tomar remédio, não estava legal. Então, esse foi o ponto crítico para mim da decisão da saída do banco foi justamente quando começou a afetar a minha saúde. Então, assim, quando você vai batendo muito contra os teus princípios, em algum momento essa conta vai chegar. Né? E fazia anos já que eu queria ter saído do banco, mas não achava uma brecha para sair. E quando o negócio começou a bater na saúde, eu falei, cara, eu tô pagando a conta da decisão que eu não tomei há anos atrás. E decidi sair. Falei, não, vou sair. Beleza, minha vida resolveu, né? Aquele primeiro momento, os primeiros meses foi lindo e maravilhoso, né? Eu tava com dinheiro no bolso, podia fazer o que eu queria, eu mesmo me mandava.
Quando começou a bater o negócio de eu tenho que fazer, tem que dar certo, porque não tem ninguém para me bancar, a ansiedade voltou. Então, aí é um ponto também que tive que trabalhar muito bem trabalhado. Claro, tive ajuda de profissionais da área, né? Psiquiatra, a minha terapeuta que me acompanha até hoje. Minha terapeuta está lá comigo. Inclusive, se eu posso dar uma dica para todo mundo que eu conheço, cara, faz terapia. Isso ajuda todo mundo, cara. Até o cara que acha que não vai ajudar, vai ajudar. Então, comecei a fazer os tratamentos ali e tudo, e, cara, foi de vento em popa. Hoje eu não tomo mais nenhum remédio, graças a Deus, e só vou lá e converso com a Nath, que ela me aguenta toda semana, e é o que é bom para mim para resolver. Então, eu achei outros pontos para conseguir resolver esses problemas, principalmente os emocionais, né? Cara, basicamente o que aconteceu foi isso, tá? Assim, afetou o lado emocional. O lado de trabalho, todo mundo ganha dinheiro. Então, eu acho muito difícil uma pessoa não ganhar dinheiro, e era uma coisa que eu não acreditava muito. Falava assim, mas tem gente que tem que ter uma oportunidade, você tem que... Cara, hoje, nesse país, todo mundo que quiser, ele consegue ganhar uma grana, mesmo catando latinha, né? Então, assim, basta o cara realmente querer, ter força de vontade e correr atrás, né? O cara que quer, ele faz. Não vai ganhar rios de dinheiro, mas para ele não passar fome, ele com certeza vai conseguir garantir o sustento da família. Então, esse era o meu menor medo, até. Eu acho que a parte do não gerar valor, alguma coisa, era o meu menor medo. O maior medo estava em provar para mim mesmo que eu era suficiente para o que eu me propus a fazer. E esse foi o grande diferencial. E depois que eu provei para mim mesmo, cara, para mim só sobrou o céu mesmo. Daí o céu é o limite. Agora Pra vamos cima. embora. Legal. Legal. E tem alguma lição que você deixa desse processo teu de transição, assim, de largar o banco realmente, meter a cara, fazer o que você quer? Cara, a lição para mim foi que eu deveria ter feito isso antes. A lição que eu tirei foi... E o tempo não volta. Não tem como Sim. rebobinar o relógio, né? Você pode fazer várias coisas que você programa para o resto da tua vida. Mas resolver alguma coisa que deixou passar, infelizmente, não tem. Então, a lição que eu tive é: não passa à vontade. Se você tem vontade de fazer alguma coisa e você acredita que aquilo vai dar certo, vai e faça. Porque o tempo vai passar e depois ele vai cobrar. Você vai olhar para trás e vai falar que por que eu não fiz isso antes? É a pergunta que eu faço para mim. Tá certo. Desculpa, só não quero Pode. cortar você. Só uma coisa importante, esquecemos de falar no começo. Quem tiver alguma pergunta pro Rômulo, tá? Tudo, pode mandar no chat. Eu tô com o celular aqui do lado, então eu tô acompanhando tudo. Então, qualquer pergunta, qualquer coisa que tenha pro Rômulo, pra gente, alguma coisa aqui do podcast, pode mandar aqui que a gente tá acompanhando, tá? Desculpa cortar, pode Não, ir. que isso. Rômulo, assim, eu sei que você é muito da mesma forma que eu, na forma de pensar assim, eu não vou criticar algo que me fez crescer tanto, e eu imagino que o banco tenha te feito crescer em muitos aspectos, né? Com certeza. Quais coisas você aprendeu no banco ou nos teus trabalhos anteriores que você vê que te auxiliam hoje em algum aspecto a fazer a tua empresa dar certo? O principal foi saber lidar com pessoas. Hoje, por mais que a gente tenha inteligência artificial e tenha várias coisas que ajudam a gente na questão de tecnologia, a gente faz de pessoa para pessoa, né? Então, assim, quem compra uma casa hoje comigo não é um computador, é uma pessoa. Alguém vai usufruir daquilo de lá, e com certeza não vai ser uma máquina. Não é um CPU que está comprando um espaço para ele ficar colocado. E o que eu aprendi muito no banco foi saber lidar com pessoas. Entender os momentos, entender as dificuldades, saber as entrelinhas de uma conversa, onde você percebe que a pessoa tá ou não está confortável com alguma situação. Isso foi uma das principais, e daí, derivando disso, aprender também a ser transparente, né? Obviamente que eu tenho críticas a banco como um todo, porque eu acho que nem todos os bancos são transparentes o suficiente. Então, são coisas que eu não gosto. Por exemplo, vai lá um veinho fazer um saque e sai de lá com um empréstimo. Pô, isso daí não é legal de fazer. Mas tudo bem, a gente não vai ficar dando murro em ponta de faca, porque os caras são bilionários, né? A gente não vai conseguir mudar isso.
Agora, eu como pessoa, como que eu sei lidar com isso, né? Então, assim, ser transparente, tratar as pessoas com respeito, fazer o máximo para atender as pessoas, eu acho que isso daí é uma das lições, assim, que eu mais tirei de dentro do banco e que me ajuda hoje. Eu sei disso, que eu sou reconhecido pela pessoa que eu sou. E esse reconhecimento vem pela forma com que eu trato as outras pessoas. E isso me traz muitas coisas boas, cara, números mesmo, dinheiro, né, Sim. falando, porque as pessoas confiam em mim. E não confiam porque eu conto uma história bonita ou porque eu sou gente boa. Eles confiam porque realmente eu busco fazer o melhor para cada pessoa que eu atendo. Nem sempre a gente consegue atender, mas, né, então, é isso, cara. O aprendizado que eu tive lá foi esse. Legal. Eu acho que essa parte de pessoas, né, é uma área, primeiro, que eu também amo, assim, sabe? Porque eu costumo falar que quem trabalha com pessoas precisa ser um camaleão, né? Então você precisa, de certa forma, se moldar para conversar, porque você vai conversar com pessoas diferentes, pessoas, vamos dizer assim, de rendas diferentes. Você não vai chamar o cara que te chama de senhor, às vezes o cara mais velho, você não vai chamar ele de brother. Mas eu tenho cliente meu hoje, inclusive, que é mais jovem, e o cara chega e me chama de brother, e eu não vou chamar ele de senhor. Então a gente precisa se moldar para as pessoas, né? Mas isso que você falou é muito legal, porque quando a gente foca na necessidade da pessoa e não no que é benéfico para você, única e simplesmente, não sei, mas parece que o universo conspira a teu favor, né? Porque você tá fazendo uma coisa correta e a pessoa ela vê que você tá fazendo correto, que você tá fazendo por ela também. Isso aí fideliza pessoas, né? Então eu acho que isso aí é sensacional. Isso que você falou, eu acho que é uma coisa que eu mesmo levo pra minha vida, porque o mundo não vive sem pessoas no fim das contas, né? Por Exatamente. mais que tenha muita tecnologia. Ah, isso é importante, até, como eu falei, nós três aqui já passamos pelo setor bancário, mas provavelmente a gente saiu por motivos parecidos. Eu também não gostava muito dessa parte de ter que vender alguma coisa, só que eu e o Luciano ficamos pouco tempo. Eu fiquei 2 anos, ficou 1 ano. A gente não ficou muita coisa, não deu pra fazer muita coisa. Mas assim, só pra gente fazer já até uma transição de assunto, tem alguma história que você tem pra contar pra nós, assim, engraçada até dessa mudança, de você sair do banco e ir mais pra parte empresarial, você tá à frente ali, você é empreendedor? Cara, engraçada, eu acho que eu não tenho nenhuma, só tem perrengue mesmo. Ou quem sabe, hoje a gente tá dando risada disso, né? Aham. Daí ele se torna engraçado, mas passa por muito perrengue. Por muito aprendizado. Você continua sempre aprendendo, né? E eu sou dessa filosofia. Eu acho que, apesar de eu saber muita coisa, eu poder passar muita coisa para as pessoas, eu tenho muito mais a aprender do que para ensinar. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. E, enfim, cara, engraçado, engraçado mesmo, não. Agora, da época do banco, putz vida, Muitas. cara. Era cada coisa, era. Como que eles chamavam, que pedia, quando se pedia uma microfilmagem de cheque, né? Ah, eu preciso de um microfilme. Ah, cara, insufilmagem de cheque. Eu preciso colocar minha digital, né? Ler minha digital lá era ler minha genital. Cara, era assim, eu me partia da risada, era muito bom, cara. Principalmente os mais velhos, cara. Esses são os mais engraçados que tem. E já mudando, vamos dizer, da água pro vinho, teve algum momento que você pensou até nesse processo de transição, sair do banco e ir realmente pro ramo imobiliário, você já está no ramo imobiliário, pô, cara, não vai dar, não vai dar certo, quero ir pra outra coisa, voltar, vou dizer voltar, mas ir pra um outro ramo. Cara, voltar é aquela coisa também. Também sou adepto do nunca diga nunca, porque você não sabe quando que você vai precisar de Uhum. alguma coisa, né? Eu acho que todo trabalho é digno. Trabalhando, tá tudo certo. Mas voltar, cara, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu tive algumas propostas, depois de eu sair do banco, para tocar outro negócio bancário. Então, vamos abrir uma agência em tal lugar, cooperativa veio atrás, bancão veio atrás, mas era uma coisa já que não entrava na minha cabeça. E, cara, eu acho que eu dei um tiro certo nessa questão de escolher o mercado imobiliário, porque é uma coisa que eu gosto, me fascina ainda, eu tenho admiração, é algo que eu gosto de trabalhar, gosto de estudar sobre. Dei uma enveredada com a G-Stay para um lado
pouco diferente, mas é que ele mescla justamente a parte imobiliária com a parte que eu sabia no banco. Então, Uhum. o rendimento do imóvel. Então, hoje eu busco transformar isso numa coisa mais eficiente, digamos assim, né? É, mas foi esse o único pulo um pouquinho para fora da linha, mas nunca vontade assim de largar tudo de novo e fazer. Apesar que se eu tivesse num ramo que eu não tivesse dado certo, eu tenho certeza que eu ia tentar fazer outra coisa. Sim. Porque, cara, tem uma coisa que eu acho muito bom para qualquer pessoa não tá bom, sai e faça outra coisa. Não fica batendo naquilo. Porque, volto a falar, um dia a tua saúde, a tua vida, alguma coisa essa Paga a conta conta. chega. Essa conta chega. Então, decide, vai lá e faz. Então, aproveitando até que você comentou, né? Hoje você tem a Guzoni, que trabalha com soluções imobiliárias em si, né? Então, Aham. hoje, a própria venda de imóveis e etc. E a G-Stay. Então, a Guzoni Soluções Imobiliárias, a gente sabe o que faz. Mas a G-Stay, como que você classifica ela hoje? Porque muitas vezes as pessoas elas não sabem, mas é. Eu até mesmo perguntei para você, né? Aham. Você acha que se encaixa em hotelaria? Como que é isso? Então, explica para o pessoal mesmo. Como que você setoriza a G-Stay hoje? Cara, como é algo muito novo, assim, é um mercado novo. No Brasil já tem alguns anos, tem outros players no mercado grande, grande pra caramba, que administram 3.000, 5.000 imóveis. Nossa. Então, assim, é muita coisa. Eu ainda sou, sei lá, um grão de areia perto desses caras. Mas, como é um mercado novo, eu me posiciono como uma empresa de gestão ativa de imóveis, tá? Romulo, mas é locação de temporada. Sim, é locação de temporada, mas eu administro esse imóvel para que ele gere uma rentabilidade para o proprietário, né? Claro que para isso acontecer, eu tenho que saber gerenciar muito bem os hóspedes, os clientes que vão utilizar aquele serviço. Eu acredito que ele não se enquadra num ramo de hotelaria. Até tem gente que fala assim: mas você vai competir com hotel. Não, não vou competir com hotel. Porque eu fiz uma coisa pensando na minha cabeça. Óbvio que tem pessoas que olham de uma maneira diferente. Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem para Maceió e vou ficar 2 dias em Maceió, eu vou buscar um hotel. Ponto. Por quê? Porque é muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais conveniente. E tá certo. O hotel tem lá o seu cliente para Uhum. aquilo que ele oferece, né? Então é uma rotatividade maior. Agora, se eu vou para passar uma semana, eu vou buscar ficar num lugar mais confortável. Então, eu vou buscar ficar numa casa, ou vou buscar ficar num apartamento que me dê mais opções. Por exemplo, cara, eu posso chegar, posso sentar no sofá, ligar a TV. Na hora que eu quiser tomar banho, eu vou lá no banheiro, tomo um banho, depois eu vou para o quarto. Se eu quiser fazer minha comida, eu vou lá e faço minha comida. Porque eu fui um cara que morei muito tempo em hotel, na época de banco. Então, eu morei em um hotel 1 mês em Cascavel, quando eu fui transferido para lá, até achar um lugar para eu ir. Na primeira semana, pô, maravilhoso, cara. Depois eu não aguentava mais olhar na cara de ninguém. E eu sou simpático. Eu chego, dou oi pra todo mundo, converso com todo mundo. Mas, cara, é chato. Você chega cansado, você não tá muito afim de ficar fazendo sala. E daí passa pela recepção, pega elevador, daí para pedir comida, cara, era sempre pedir comida, eu não podia fazer minha comida, então eu estava à mercê do que a cidade tinha para me oferecer como restaurante, pagava mais caro para aquilo. Mas às vezes, eu quero uma salada com uma carne. Pô, não tinha. Ou eu tinha que pedir a salada, eu tinha que pedir a carne separado, que era o dobro do preço de eu fazer isso em casa. Então, dessa forma, a Gstay ela oferta para o cliente usuário uma possibilidade dele ter muito mais conforto e muito mais liberdade para fazer o que ele quer dentro de um imóvel que vai estar gerando renda para um proprietário que esteja com aquele imóvel fechado, né? Então, às vezes o cara quer vender o imóvel, está com dificuldade, porque a gente sabe, tenho a empresa de imobiliária, eu sei que um imóvel de um padrão aí de uns 500, 600 mil reais não vende da noite por dia. Então, não tem pessoas que tenham essa possibilidade de ficar trocando de imóvel toda hora. Então, ele vai demorar aí, pelo menos um horizonte de venda de até uns 6 meses. E nesses 6 meses, o que vai acontecer com esse imóvel? Ele vai ficar fechado, o cara vai ficar pagando condomínio, o cara vai ficar pagando água, pagando luz.
né? Então, por que não transformar esse imóvel em algo rentável, né? Enquanto ele não vende. Enquanto ele não vende, tá? A G-Stay começou com essa ideia. E hoje a G-Stay, a ideia dos proprietários já é outra. Os proprietários tinham o imóvel à venda. Agora eles não querem mais vender o imóvel, eles querem deixar porque está rendendo mais para ele o imóvel com a G-Stay do que ele vender, realizar aquilo e colocar esse dinheiro, por exemplo, numa aplicação, alguma coisa. A gente consegue dar uma rentabilidade maior para ele. E cabeça de investidor, vocês sabem muito melhor do que eu como que é. O cara vai pensar na rentabilidade que aquele dinheiro está dando. Sim. Né? Então é isso que a G-Stay faz. Tá? Legal. É só uma coisa que depois eu vou fazer a pergunta só para a gente interar com o pessoal do chat. Mandaram uma pergunta, eu vou deixar todas as perguntas para o final, porque senão já vai misturando os assuntos, a gente vai e volta toda hora. Aham. Então no final eu vou soltar tudo que perguntarem, daí a gente Perfeito. já Vamos faz ficar tudo, melhor. mas podem ir mandando aqui, tá? E uma pergunta até bem legal, assim, para ser feita em relação ao teu negócio, até brincando com o que você falou. Nesse período da pessoa vender o imóvel, né, nesse meio tempo, vamos dizer, 6 meses, igual você trouxe ali, por exemplo, ela já pega um imóvel normalmente imobiliado ou não? Sim ou não, só pra gente dar uma continuidade ali. Precisa estar mobiliado. Precisa estar mobiliado, tá? Legal. Então funciona quase como, entre aspas, um Airbnb nesse quesito? Ele é um Airbnb. É um Tanto Airbnb? que as plataformas onde a gente divulga a Uhum. locação temporada é Airbnb, Booking, Decolar, e nós temos a plataforma própria, né? Daí a G-Stay? Que é a da G-Stay. Por uma questão de estratégia, nós utilizamos as primeiras hospedagens de um hóspede X. Digamos que o seu João veio para Ponta Grossa. Então, ele conhece a G-Stay via Airbnb. Então, ele fez uma locação lá pelo Airbnb. É um bom hóspede, é um cara que cuidou bem do imóvel, né? Opa, legal. Então, esse cliente eu derivo para dentro da minha plataforma própria. Por quê? Ele vai ter um desconto, eu não preciso pagar esse comissionamento para o Airbnb, que é um comissionamento alto, né? Porém, o Airbnb ele me dá uma segurança, às vezes um pouco maior, por conta de seguro mesmo. Mas é por isso que a gente faz esse link. Então, é um apartamento de Airbnb. Tá? Uhum. A gente faz toda essa administração. Check-in, check-out, limpeza, tudo isso está dentro da G-Stay. Então, a G-Stay é uma plataforma que ela é usada para fazer isso e, na outra ponta, né, o resultado disso é o resultado que entra na mão do proprietário. Ah, entendi. Vocês são mais competitivos que o Airbnb, por exemplo, o mesmo imóvel. Exatamente. Ah, Então, a legal. gente tem uma rentabilidade maior, um preço de mercado Tá, diferente e Então, ó, tal. em vez de usarem o Airbnb, já procure G-Stay para próxima vez que for Exatamente. precisar. Então, só aqui em Ponta Grossa? Só aqui em Ponta Grossa. Tá? Legal. Tenho muitas propostas para ir para outro lugar. Inclusive, se for uma das perguntas que o pessoal vai fazer, porque quando eu abri a empresa e divulguei ela lá no Instagram da imobiliária, inclusive antes se chamava Uzone Gestão e Temporada. Né? Quando a gente abriu com esse nome, mas era muito comprido, então a gente decidiu trocar ele para G-Stay, que fica muito mais fácil. E já fica bem dentro, né? G-Stay, como se fosse, né, uma gestão. Esse trocadilho. O pessoal pediu, Rômulo, administra para mim meu imóvel na praia, administra para mim meu imóvel em Carambeí, em Castro e tal. Infelizmente, a gente ainda não tem um operacional que consiga fazer a mesma qualidade. Então, que é o que eu penso muito quando a gente estava falando, para eu entregar algo bom, eu tenho que ter um controle sobre isso. Então, hoje eu consigo controlar dentro da cidade de Ponta Grossa. Isso eu garanto, qualidade e rentabilidade. Agora, para outra cidade, quem sabe um pouco mais para frente ainda, daqui uns 2 anos, a gente abre o mercado e vamos ver como é que vai ser. E até, só mais uma coisa, perguntar se tem essa referência com o Airbnb mesmo. Hoje, dentro da plataforma, você tem um sistema de avaliação, tanto do proprietário quanto o sistema de avaliação do locador. Aham, Então, você consegue ter essa base para saber com quem que você vai lidar, né? exatamente. Só que hoje você faz o papel do locatário na questão de entregar chave, cuidar do apartamento e tudo mais. Você tem um sistema meio que de avaliação também dentro da G-Stay? Temos um sistema de avaliação dentro da G-Stay. Então, ele não fica divulgado para os outros, até também como uma questão estratégica para nós como empresa. Para mim, não tem por que eu divulgar isso para dar munição para outro player dentro da cidade querer fazer a mesma coisa. Uhum. Né? Mas nós temos sim as avaliações. Cara, todas elas, avaliação nota 5, que é a nota máxima. Né?
graças a Deus graças a Deus não, a Deus, obrigado, meu Deus, pelo conhecimento que me deu e pela força de trabalho, né, pela saúde, mas graças ao nosso trabalho, né? Então, assim, limpeza é algo sempre nota máxima, atendimento nota máxima, check-in, check-out nota máxima, a gente só tem nota máxima, desde os primeiros locatários. Já administramos eu vi ontem essa informação, se eu colocar mais o que vai entrar amanhã, vai dar mais de 352 reservas, desde Caramba. janeiro até agora, né? E uma ocupação aí em torno de 86%, que é o que vai fechar esse mês. Então, cara, só funciona bem. Legal. Legal. Pensando também até de certa forma junto com essa outra pergunta, né? Hoje, qual que é o meio que vocês utilizam como empresa, né, pensando na G-Stay, para chegar nos clientes de vocês? Seja isso o cliente que é o dono do imóvel, seja isso o cliente que é a pessoa que vai locar o imóvel desse terceiro. O proprietário do imóvel, inclusive já aproveitando aqui, vamos fazer um merchan, né? Eu preciso de imóveis, tá, gente? Porque a gente tá com todos eles lotados e eu tô com pedido de reserva que eu não consigo atender de vez em quando. Tem que derivar para hotel, para algum outro lugar. Então, quem tiver interesse, por favor, fala com a gente. Aí, ó, os contatos, desculpa cortar, mas os contatos todos da G-Stay estão todos na descrição do vídeo. Ótimo, Então, quem quiser alguma coisa, tá tudo ali. perfeito. Mas os proprietários, nós começamos com network, né? Então, assim, eram pessoas que a gente conhecia, trouxe a proposta, a pessoa gostou da proposta, opa, legal, funcionou bem, boca a boca, Recomendação. recomendação. Eu não fiz nenhum patrocinado para a G-Stay até hoje. Claro, agora que a gente organizou a parte operacional, porque é uma empresa nova, então tudo no começo a gente vai aprendendo fazendo, é normal isso. E agora que a gente sabe como fazer, o próximo passo para ano que vem é entrar com parte de marketing e trazer essas pessoas num nível mais aberto, né? E buscar mar aberto o proprietário. Não são todos os imóveis que a gente consegue atender, claro, tem algumas coisas, poxa, mas o meu imóvel é legal. Cara, é muito legal, mas às vezes não cabe dentro da administração, né? Então a gente faz essa avaliação também. O proprietário veio sempre boca a boca. Os clientes usuários, hoje da G-Stay, que aluga o imóvel, eles vieram principalmente do Airbnb, tá? Principalmente do Airbnb. Quando começou a rodar muito bem o Airbnb, eu comecei a ter propostas fora do Airbnb. E aí a gente começou a fazer contrato com empresas que precisam trazer as pessoas para trabalhar aqui dentro da cidade de Ponta Grossa. E a gente começou a derivar daí para plataforma, óbvio, porque é mais rentável. Não fazia nem sentido eu manter isso dentro do Airbnb. Então, basicamente, os clientes vêm dessas duas formas, né? Boca a boca de um lado para o proprietário e o boca a boca do outro lado para o usuário. Entendi. E vamos dizer, o sistema de locação de vocês, não é uma locação, vamos dizer, entre aspas, perpétua, vamos dizer, de 12 meses, igual a gente alocaria com uma grande imobiliária. Você tem um tempo médio, assim, quanto o pessoal fica ali numa casa sua, num apartamento? Legalmente, aí que entra uma outra questão, né? Legalmente, nós podemos fazer até 90 dias ininterrupto, né? Então, isso dentro da lei do inquilinato, né? Passou de 90 dias, é um contrato de locação padrão. Então, daí tem que fazer um contrato de 30 meses, o cara vai ter que assinar, vai ter que pagar multa se ele sair antes, tal. Daí entra toda uma questão diferente. Então, ele fica com a gente até 90 dias. É um hóspede que, em média, a maioria dos nossos hóspedes é 30 dias. Então, o cara vem, faz o que ele tem que fazer em Ponta Grossa, vai embora. Pode ser que ele volte, volta. Mas daí ele volta em outro apartamento, ele volta em outro imóvel e a gente realoca da melhor maneira possível. Mas o máximo que a gente faz é até 90 dias. Agora vamos falar da parte boa, né? Que é a parte do dinheiro em si. Você mesmo comentou já em algumas partes anteriormente a respeito da questão de rentabilidade, né? Vou usar como exemplo Ponta Grossa porque é onde a gente tá. Exato. Mas a gente tem uma média hoje de aluguel aqui em Ponta Grossa que elas costumam variar e vamos pegar de 0,3% a 0,6% do valor do imóvel, né? Hoje, pela G-Stay,
A pessoa que tem o imóvel dela parado lá, entre aspas, para locação em uma imobiliária, ela vai ganhar isso. Se ela faz hoje com a Gstay, hoje, qual que é a média de rendimento dessas locações? A média do rendimento que nós temos, no geral, ela dá em torno de 1,5. Tá? Dá 1,39, dependendo do mês, dá 1,40 e pouquinho. Um outro mês passa 1,6. Isso eu falo somando o ganho de todos os imóveis, dividindo pela quantidade deles. Tá? Porque eu tenho imóveis que despontam. São imóveis que eles têm uma rentabilidade maior justamente pelo que ele oferece. A localização, um imóvel que tem ar-condicionado, o outro lá não tem. Então, a gente consegue trabalhar com uma precificação diferente, óbvio, pela quantidade de amenities, né? Pelo conforto que aquele imóvel oferece. Então, tem imóveis que hoje rendem 3% e tem imóveis que hoje rendem 1%. Né? Mas uma média aí a gente fala em torno de 1,5%. E até aproveitando, né, você comentou dessa questão dos 90 dias e etc. Quando a gente trabalha com Airbnb, a gente muitas vezes trabalha também com diárias, né? Hoje, nos imóveis que vocês administram, como que funciona a questão de sazonalidade de vocês, questão de imóvel ficar vazio, como que é isso? Então, tem uma questão estratégica nossa, um modelo que eu criei dentro da empresa, onde a gente consegue manter uma ocupação sempre na casa dos 80%. Tá? Então, assim, a gente está falando o mês inteiro lá, 80% do mês ele vai estar alocado. Né? Trabalhamos com locação de diária? Sim, trabalhamos. Então, por exemplo, algo que eu estava vendo essa semana, eu tenho um apartamento que tem uma saída num domingo e tem uma entrada num sábado. Eu estou com ele vago durante uma semana. Né? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta está vago. Aí, por uma questão estratégica, eu coloco um preço diferente nesse imóvel, a gente dá um desconto para chamar mais atenção para ele e o hóspede, o cliente, pegar esse imóvel nesse período, justamente como uma questão estratégica. Para quê? Para que aquele imóvel sempre esteja locado. Um imóvel sempre locado é um imóvel que está rendendo. Ponto. Mas é isso. Por mais que a gente tenha sazonalidade, Ponta Grossa, ela tem um turismo business. Né? Então, o pessoal vem para cá para trabalhar. Eu não atendo, é muito difícil atender cliente que venha para cá para passear. Isso é mais final de ano ou temporada de férias, festas. Então, às vezes o cara tá lá em fevereiro, em março, é um mês que eu acabo pegando mais clientes que vêm assim, eu vou visitar a família e daí eu vou aproveitar e vou no Buraco do Padre, vou na Vila Velha, porque eu já estou em Ponta Grossa para fazer isso. Beleza. Mas no restante vão ser pessoas que vêm para trabalho. Para trabalho, para tratamento de saúde, enfim, daí a gente tem clientes assim, N possibilidades de atendimento de cliente. Então, muito antigamente eu achava que Ponta Grossa também, poxa, será que vai ser legal? Então eu fiz um teste, óbvio, antes de entrar com a empresa em pleno funcionamento. Eu tinha o meu apartamento, coloquei esse apartamento que eu ganhava lá em torno de R$ 2.500 de aluguel nele, aluguel padrão, e eu passei a ganhar perto de R$ 6.000. Mas depois no Aí, Airbnb mesmo. no Airbnb mesmo. Aí eu falei, cara, eu acho que funciona. Só que eu tenho um. Vamos ver como que é isso em escala, porque o meu é muito bom. Eu fiz aquele apartamento para eu morar. Não morava mais lá, então, mas era um apartamento perfeito. Vamos fazer com mais um? Opa, fomos um apartamento onde a proprietária ganhava em torno de R$ 900 mês de aluguel, tirando já a parte da imobiliária, aquele primeiro mês que fica a imobiliária, a comissão da imobiliária mensal. E ela já ganhou no primeiro mês R$ 2.500. Opa, então funcionou. Aí ela chamou outro, o outro chamou outro, e assim foi indo, e a gente foi trazendo imóveis para dentro. Tem um tempo de maturação de cada imóvel. Não tem como você pegar e falar assim, o teu imóvel vai entrar hoje, vai começar a render amanhã. Existem casos assim? Existem casos assim. Tá? Já tem imóvel que nem foi para o Airbnb, ele nem está publicado no Airbnb, porque do primeiro dia que ele entrou conosco, ele está alocado até hoje, só na rotatividade de uma empresa, e o cara está ganhando dinheiro. Tá ganhando ali em torno de 1,8 sobre o valor do investimento dele. Tá funcionando super bem. Não foi nem por Airbnb.
E não vai, porque tá rendendo bem. Agora, tem outros que, o primeiro mês foi R$ 700, entende? Segundo mês, 1.000 e pouquinho, terceiro mês, 800. Opa, o proprietário já falou, e aí? E eu lá do outro lado, e aí? Como é que eu vou fazer, né? Aí temos toda a estratégia de como mexer com o algoritmo dentro do Airbnb, como trazer esse anúncio melhor, como fazer. Aí o imóvel começou a alocar mais, melhores avaliações, o negócio foi indo e hoje é um imóvel que tira em torno de 4.000 por mês. Então, assim, cara, é assim que funciona o negócio. E pegando essa característica até que você comentou, de Ponta Grossa ser mais uma cidade pro-business, vamos dizer. Quem vem aqui é empresa. Você vê uma característica de apartamento ou casa que funciona melhor? Sim, sim, sim. Apartamentos de até 300, 400 mil reais, não passa disso. Se você tem um investimento acima disso, a rentabilidade não vai conseguir alcançar valor tão alto. E geralmente apartamento de 2 quartos. Apesar que sempre fica, sempre não, né? A grande maioria das vezes ele fica uma pessoa. Mas a procura é sempre 2 quartos. Entendi. Dá mais conforto. O cara consegue, apesar, tem armário, tem tudo isso. Mas eu falo pelo tamanho do imóvel, a pessoa se sente mais à vontade no apartamento de 2 quartos. Trabalhamos com apartamento de 1 quarto que performa bem? Sim. Temos 2 apartamentos de 1 quarto que performam bem pra caramba. Mas o hóspede que tá lá, ele geralmente pede para mim, Romo, na próxima vez tem que você me colocar num de 2? Beleza, zero de problema, a gente coloca. Legal. Antes da gente começar a encaminhar aí para a parte das perguntas finais, não sei se teve alguma pergunta no chat, alguma coisa? Teve, até se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui. A gente teve uma pergunta do P. Capistrano. Ele mandou, eu tenho uma pergunta ao convidado. Se ele, nesse tempo que trabalhou no banco, ele conviveu com uma grande crise dentro do setor bancário, e se sim, como foi lidar com isso? Provavelmente Dilma ali, né? Não sei se teve alguma coisa maior. Cara, assim, eu entrei no banco, eu fui efetivado em 2008, então teve aquela crise de Pegou a crise de 2008, né? 2008, então. Para nós, agora eu vou usar as palavras do Lula, né? Foi uma marolinha, porque a gente surfou muito em commodities, essas coisas. O Brasil não sofreu tanto com isso, então não teve problema. O segundo problema foi realmente Dilma. Mas não, assim, cara, não, no banco, ele não sente nunca. Pelo menos na minha, né, tô falando da minha É experiência. aquele negócio, né? Se a taxa de juros está alta, eles Exatamente. ganham mais. Se a taxa de juros está barata, eles emprestam mais. Exatamente. Então, Então, nós tínhamos previsões, o banco, ele praticamente é uma bola de cristal, né? Hoje, a gente está falando hoje de banco, o banco já está 10 anos na nossa frente, para ele saber o que vai acontecer daqui 10 anos. Então, o banco financia o governo. Se o governo está quebrando, ele está emprestando dinheiro para o banco. Perdão. O banco está emprestando dinheiro para o governo. Se o governo está indo muito bem, ele está emprestando dinheiro para as pessoas. Então, assim, fica até ruim falar isso, mas é uma máfia que não acaba. Entende? É um mal necessário. O banco hoje é um mal necessário. Mas, cara, a gente tinha, por exemplo, vai cair, a taxa de juros vai cair. Aonde que a gente vai carregar? Então, carrega em tarifa. Entende? Vamos tirar o que a gente está perdendo do outro lado, vamos carregar. Cara, então, assim, crise mesmo a gente não sentiu. Dentro de banco. As pessoas sentiram. Inflação alta, faltava dinheiro para comprar as coisas, não tinha condição de financiamento, né? Ou tinha, mas com juro alto, que é a mesma coisa que não ter. Então, as pessoas na ponta sempre sentem, mas banco nunca sente. É o que você falou de banco. Hoje, a gente pega aspecto geral, todos os países desenvolvidos do mundo. Tem país com economia forte e tem país com governo forte. Mas nunca vai ter um país com sistema bancário fraco. Porque Exato. todo país sem um sistema bancário não consegue desenvolver. Porque o banco, vamos dizer, pegando até no exemplo teu de imóvel. Tem um cara que tem um imóvel muito bom, mas não está alugado. Você consegue fazer esse meio campo para ele conseguir alugar. O banco faz a mesma função. Ele vai tirar o dinheiro das pessoas superavitárias. Vamos dizer, não é que vai tirar, né? Mas vai pegar de quem Vai está pegar, sobrando e vai pagar os juros e vai mandar para quem é deficitário. Automaticamente, quando o cara faz um negócio bom e vai levando para longo prazo, e vai gerando dinheiro para a economia. Então, não existe um país sem um banco. Infelizmente, é assim que acontece, é assim que sempre vai acontecer. Então, respondendo a tua pergunta, cara,
Não, banco não entra em crise, nunca. A não ser que seja mal administrado. Daí É o Banco é Master besteira, aí. né? Mas se bem administrado, ele só dá lucro. É só você pegar os últimos 10, 20 anos aí, eu duvido que você encontre um banco dos nossos bancões aí que deu prejuízo. Alguma outra dúvida que surgiu? Ou Não, ninguém podemos... mandou mais nada. Se quiserem mandar aqui no chat ao longo do restante da conversa, a gente tem feito episódios em torno de 1 hora. Então já é, vamos dizer, 19h56. Vamos passar um pouco de 1 hora, mas não tem problema, a conversa tá boa. Por mim tá tudo tranquilo. Indo para a parte já realmente de finalizar isso, eu queria entender se você hoje, com a cabeça que você tem, com a pessoa que você é hoje, você pudesse mandar uma mensagem lá pro Rômulo bancário, o que você diria para ele, cara? Saia já e vá fazer o que eu tô fazendo hoje. Cara, olhar para trás. Claro que eu tenho muita coisa eu aprendi também, não, né? A gente não pode esconder que 17 anos batendo a cabeça, querendo sair antes, sair um pouco tempo depois, nesse meio tempo entre querer sair e sair efetivamente, eu aprendi muita coisa. Conheci muita gente, fiz muita coisa boa para mim também. Então, a minha vida não foi ruim desse tempo atrás. Minha vida foi boa. Mas olhando assim, eu queria ter mais tempo para me dedicar para mim, sabe? E falo isso, obviamente, pelo banco, né? O banco não permitia que eu tivesse a vida que eu tenho hoje. E eu saí justamente para ter a vida que eu tenho hoje. E hoje eu tenho uma vida muito melhor. Ah, era uma vida ruim que você levava no banco? Não, mas eu estava muito mais gordo, estava muito mais ansioso, não praticava exercício físico, não me cuidava, chegava em casa cansado, todo dia era um parto para levantar, era remédio para dormir, remédio para acordar. Então, assim, não era bom. E hoje a vida que eu levo, cara, poxa, é maravilhosa. Eu acordo, claro, tem horário certo para acordar, né? A gente, apesar de. É trabalho, né? É bem isso. Tipo, se quer fazer, a vida é como ela é. Então, eu não ganhei na Mega Sena. Ponto. Mas hoje eu consigo acordar um pouco mais tarde do que eu acordava no banco, para sair pelo banco. Eu consigo dar qualidade de vida para mim, para minha família. Eu consigo estar mais próximo das pessoas que eu amo. Então, eu digo que a minha vida melhorou 100% depois que eu saí do banco, mas com todo o aprendizado que eu tive lá. Então, eu paguei o pedágio para estar onde eu estou hoje. Não é assim, você com 22 anos de idade olhar e falar assim, aprendi tudo dos 18 até agora. Não, filho, tem bastante coisa para passar e é isso. E sou um crítico ferrenho do modo que a nossa sociedade está hoje. Então, as pessoas não se cuidam, cara. Eu falo isso porque eu vejo isso hoje. É a experiência que eu tenho que eu posso passar. Pensar justamente no cuidado. Pare um pouco. Olhe um pouco em volta. Viva um pouco. Cara, todo mundo hoje é só olhando celular, só pensando em como ganhar dinheiro para amanhã. E, cara, assim, sua vida é um sopro. Ela passa de ontem para hoje. Às vezes você não vê. Sorte tua se você tiver uma boa saúde e for viver bastante tempo. Mas se você não prestar atenção nisso, você vai juntar todo o dinheiro do mundo e vai deixar para alguém, porque teu esqueleto não vai gastar. É verdade, vai deixar para dar briga ainda. Né? Exatamente. É o filme da Sessão da Tarde lá, curtindo a vida doidada. A vida passa muito rápido, se você não para pra viver. É verdade. É justamente isso. E assim, tem algum conselho que você deixa pra quem quer, vou dizer, uma trajetória igual à sua, mas uma trajetória parecida com a sua? Tá em uma área, tá pensando em mudar, tá com medo, tem alguma coisa que você deixa pra essa pessoa? Cara, o medo faz parte. O medo faz parte da vida inteira. O medo faz parte. Eu tive medo na hora de entrar no banco, porque eu achei que eu não ia saber fazer o que eu fazia. Aí eu tive medo na hora de sair do banco, porque eu achei que eu não ia saber fazer outra coisa. Então, faz parte, é bom você ter medo, porque isso gera cautela. Mas medo demais é ruim também. Confie em você mesmo, eu acho que, cara, esse é o principal. Essas grandes empresas, é o que eu sentia, pelo menos, eles ensinam você a não confiar em você. Eles querem que você esteja lá sempre e que você acredite que aquilo de lá que a tua vida vai acabar sem eles.
quando você conseguir furar essa bolha e perceber que você é uma pessoa que consegue, é, é a melhor sensação do mundo. Você se livra dessa amarra que eles vão criando dentro da tua cabeça. Então, acredita em você, ache alguma coisa que você se interesse, que sugere alguma coisa no teu íntimo, né? Hoje eu tenho essa empresa, por quê? Porque eu gosto de lidar com gente. E gente é o que eu mais encontro, cara. Hoje eu tenho dentro um cara que adora viajar também. Cara, eu conheço um monte de lugar do mundo. Quando eu estava no banco, o banco me proporcionou isso. Eu pude viajar para a Europa, pude viajar para os Estados Unidos, pude viajar, fui para Cuba. Cara, eu conheci todos os lugares que eu queria conhecer. Quer dizer, não todos, né? Ainda tem muita coisa que eu quero conhecer, mas assim, conheci Boa parte. boa parte. E sempre gostei muito de cultura diferente, de escutar o outro lado, entender como que é. Um cara que busco muito conhecimento, não gosto de ler, tá? Odeio ler. Foi lá o leitor, deve ter uma biblioteca gigante. Não, odeio ler. Assim, tem jeito de você conseguir informação não só lendo, né, vivendo. Então, eu vivi muita coisa e faço isso porque isso, né, a G-Stay, a imobiliária, tudo que isso traz para mim um ganho pessoal, né? Não só o dinheiro é consequência. E eu aprendi isso depois. Falava assim: "Ah, filho da mãe", tem muita gente que fala que dinheiro é consequência. Consequência do quê? O negócio é fazer de tudo para ganhar dinheiro. Quando eu estava no banco, eu pensava assim. Hoje não, cara. Hoje eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto. De verdade, eu achei. Então, cheguei num ponto que eu cheguei na nirvana, né? Eu consegui. Por quê? Porque, por exemplo, dentro de um apartamento hoje eu tenho um alemão, tenho um russo, tenho um venezuelano, tenho um colombiano, pessoa de um monte de lugar, com quem eu troco ideia, eu converso, pergunto como é que tá lá, como que é, vai voltar quando, tal. Cara, para mim esse ganho, entende? Cara, não tem dinheiro que pague. E eu não preciso, além de tudo, tô ganhando dinheiro para fazer isso. Cara, melhor coisa. Então, eu achei justamente o ponto de convergência entre gostar de fazer e ganhar dinheiro. Então, se a pessoa tem uma ideia, uma dica que eu posso dar se ela tem uma ideia de fazer algo, faça algo que realmente esteja conectado com você, porque daí o negócio vai dar certo. Fazer por fazer porque olhou o coleguinha do lado que está ganhando dinheiro e acha que vai ganhar dinheiro igual, não é a mesma coisa. Às vezes o coleguinha do lado tem um negócio que você não tem, que é estar plenamente ligado com o negócio dele. Né? Eu vejo muito por Ponta Grossa, ó, eu tô falando pra caramba. Não, mas Essa que é a intenção. Mas eu vejo muito em Ponta Grossa, cara, e é uma coisa que me deixa um pouco receoso, porque daqui a pouco vai aparecer uma empresa igual a minha. Eu tenho certeza. Depois desse podcast, depois que o pessoal começa a conhecer, sempre tem um cara que vai lá e fala assim: ó lá, o Romo tá ganhando dinheiro. Eu vou fazer igual porque eu vou ganhar também. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aqui abre, por exemplo, abre um café. 2 semanas depois abre 3 cafés. Quase com a mesma placa. Ou quase com o mesmo produto e vendendo. um ano depois fecha E 3. daí, exatamente. E por quê? Porque todo mundo acha que vai competir, todo mundo vai ganhar dinheiro. Não. Vamos com calma. Faz bem feito o que você faz, você vai continuar no mercado. Ponto. É isso. Então, a dica para quem quer sair, acha um nicho que atenda às tuas expectativas e faça você se realizar como pessoa que vai dar certo. Enquanto você não achar isso, continua procurando. Uma hora você acha. Agora, não desista de procurar também. E confie em você. Na hora que aparecer, você fala assim: opa, eu acredito, vai, vá. Tem muita gente que diz para mim que não ia dar certo. Gente dentro de casa, pessoas que eu tinha, de certa forma, uma sociedade. Quando eu abri a G-Stay, falaram assim: cara, não vá. Tá perdendo foco. Continua na imobiliária. Hoje a imobiliária trabalha para a G-Stay. Entende? E era uma ideia que eu tinha. Cara, enfim, se provou ao contrário. Mas é porque eu acreditei em mim. Fui sozinho. E é Meti bom, a né? cara e fui Isso é sozinho. E legal. hoje eu colho os frutos de ter plantado sozinho. Né? É o que você falou, né? Vamos dizer, igual nunca faz, mas as pessoas tentam, né, fazer parecido. Só Exatamente. que é o que a gente vê, o Brasil fecha muita empresa. Não lembro exatamente o número, mas fecha muita empresa por ano. Quantos não são desse tipo, né? E é o que você falou, você pode correr atrás de ganhar dinheiro. Você vai ganhar provavelmente alguma coisa ou outra. Mas volta naquele questão. Você tá realizado, você tá fazendo o que você quer fazer realmente?
você vai arcar lá na frente com o que você tá fazendo agora, né? Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. E olhando para frente agora, Rômulo, quais são os teus sonhos, quais são os próximos passos aí que você vê para você, para G-Stay, para própria Guzoni? Cara, assim, eu tenho consciência hoje do tamanho que eu tenho. Queria ser um cara muito maior, falo em questão de número, em questão de tamanho da empresa mesmo, né? Primeiro ponto é chegar em um bom número. Segundo ponto é ganhar escala a ponto de levar isso para fora, né? Então, a experiência que eu concedo hoje para quem está comigo, dos dois lados, o proprietário e o usuário, é uma experiência muito legal. E eu sei que eu posso compartilhar isso com outras pessoas em outras cidades, tal, mas um passo de cada vez. Então, estruturar melhor ainda a empresa dentro de Ponta Grossa, ter uma quantidade, pelo menos aí em torno de 100 apartamentos trabalhando dentro da cidade de Ponta Grossa. Depois disso, aí pensar em levar esse modelo para algum outro lugar. E existe um monte de gente nesse mercado. Apesar de ser algo novo, tem muita gente. Eu faço parte de um grupo que tem mais de 1.000 pessoas, que trabalham no Brasil inteiro. Então, assim, pequenos administradores próprios, às vezes. Eu tenho 3 apartamentos meus que sou eu que administro, faz parte do grupo. Eu tenho empresa ali que, a B-Home, por exemplo. Cara, tem mais de 1.000 apartamentos. Tá lá, mas administra mais de 1.000 apartamentos. Então, cada modelo se encaixa para cada tipo. E eu penso grande. Ponto. Tá? Em 2 anos eu quero estar com essa quantidade de imóveis que eu te falei, pelo menos uns 100. E daqui 5 anos eu estar em pelo menos mais 2 cidades além de Ponta Grossa. Daí 10 anos a gente pensa lá para frente, porque daí eu já vou estar um pouco mais velho. Eu acho que larga na mão de alguém para cuidar e daí tá na hora de eu tomar minha caipirinha, né? Tá certo. E para encerrar, isso tudo que você falou, até mesmo essa transição de carreira, tudo mais, qual que é o insight que você deixa hoje para quem está assistindo, para quem está vendo aqui tudo que trouxe, tudo que você falou? Primeiro, falei desde o começo, vou falar de novo. Terapia. Busque terapia, porque o mundo hoje está deixando todo mundo louco. Tá? Falo isso de experiência. Tá? Então, busca conversar com alguém e acreditar em você. Porque todo mundo tem potencial para fazer o que quiser. Mas tem que achar lá, tá lá dentro. É só achar o pontinho-chave e vai para frente. Certo. Legal. É isso? É isso. Por Eu- último, só, vamos deixar um espaço agora para você. Vamos dizer, já fizemos uma propaganda grande, já falou bastante da empresa, mas se quiser aproveitar um tempo também para falar um pouco mais, tanto da parte da imobiliária quanto da parte da G-Stay. Cara, eu já falei bastante, né? Agora eu tô olhando bem para a câmera aqui, ó. Aprendi onde é que tá a câmera ali, né? Eu deixo aberto pro pessoal, como eu disse desde o começo, sou uma pessoa muito simples, então não tem dificuldade para conversar comigo. A agenda às vezes não permite, então a gente tem que tentar fazer alguma coisa para atender todo mundo. Mas eu tô aberto aí para quem quiser fazer, às vezes, dúvida, porque não é todo mundo que conhece o mercado, né? Então, trazer o que tem de dúvida, chamar para uma conversa, a gente marca uma reunião, conheço o imóvel e a gente vê se dá certo de fazer, coloca para funcionar, gera uma rentabilidade legal para você, às vezes para pensar em não vender o teu imóvel e pensar em ganhar dinheiro com a locação de temporada, tá? A rentabilidade é boa, garanto para vocês. porque o 0306 não vale a pena, não. Não, e outra, agora tá vindo imposto novo, né? Tá, Tem mais Então o isso. IBS tá para entrar aí, o negócio vai Vai pegar apertar. fervendo. Não é que vai apertar tanto, né? Quem vai apertar é a mesma história que a gente falou do negócio do banco, né? Quem que vai pagar? É o cliente final, né? Então vai encarecer. E encarecendo as coisas, se torna mais difícil, consequentemente a rentabilidade cai. Já na G-Stay, garanto para vocês que tem uma boa administração, com clientes satisfeitos e uma rentabilidade legal entrando para o proprietário. Perfeito. legal.
Eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente. Gostaria de agradecer você, Romulo, por ter Imagina. comentado um pouco com a gente aí sobre a tua história, sobre a tua empresa, né? E agradecer pelo teu tempo. Acho que é muito bacana porque você falou uma coisa no meio da nossa conversa que eu acho que é o que faz todo sentido, que é o network. Então, eu acho que parte do teu trabalho, parte do meu trabalho e, consequentemente, também do Guilherme, é linkar pessoas e linkar soluções, né? E é para isso que a gente está aqui hoje. Então, obrigado mesmo aí pela tua Imagina, eu que disponibilidade. agradeço. Obrigado pelo tempo, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Esse episódio logo mais vai estar disponível no YouTube já para todo mundo ver, para quem não conseguiu assistir ao vivo. E amanhã também vai estar disponível no Spotify e logo mais tem cortes tanto em vídeos verticais quanto vídeos verticais, no caso do Instagram, TikTok e outros cortes que a gente vai postar no YouTube também. E não Tá? esquece de seguir a gente nas redes sociais. Sigam em todas as redes sociais, sigam o Romulo também, vou deixar depois o arroba dele também na empresa aqui na descrição. E é isso, obrigado a todo mundo pelo tempo, obrigado por ter nos assistido e uma boa noite para todo mundo. Até a Até mais. próxima. Boa noite, até Tchau, mais. tchau.